que é o Kybalion e quais são as lições que a gente pode aprender com ele. O Kybalion é um livro escrito em 1908, escrito por 3 iniciados, ninguém sabe quem foram esses 3 iniciados, embora haja uma suspeita de que um determinado autor teria escrito, mas isso não é uma certeza absoluta. Esse livro ele é baseado em princípios egípcios, tanto do Corpus Hermeticum quanto da Tábua de Esmeralda. Ele pega esses princípios egípcios e comenta e desdobra como 7 leis que regem a vida humana. Tá? Basicamente, todo o universo seria regido por essas 7 leis, segundo esse livro. E aí ele pega essas máximas de origem egípcia e comenta, desdobra de uma maneira muito bonita. Quais seriam algumas dessas verdades, por exemplo? Por exemplo, o universo é mental, que é o plano das ideias de Platão. Exato. O universo Olha é mental. Só. O princípio da correspondência, o que é acima, abaixo. Tá. Então, são uma série de princípios, 7 ao todo, que vão criando a estrutura, o esqueleto do funcionamento do universo como um todo, segundo a tradição egípcia. E aí ele desdobra um pouco desses princípios, o que dá para a gente entender, né? Porque deve ter milhares de aplicações. Ele desdobra um pouco para que a gente possa aplicá-los na nossa vida, a nosso favor. Entendi. Uma das coisas que eu mais tenho pensado sobre, não porque eu estou com vontade de morrer ou penso em morrer um dia, porque talvez eu seja eterno, né? Quem sabe? É uma esperança que eu tenho. Pelo tanto que você já viveu, parece mesmo que... Não precisava também humilhar, né, Paquito? Mas sobre a brevidade da vida, ou sobre o que Sêneca escreveu, e esse medo da gente da morte, né? E o que ela significa. O que a gente tem para falar sobre isso? Porque eu estou nessa fase de ficar pensando que eu estou mais perto da morte do que o meu nascimento. Nasci em 70. Então a gente começa a pensar sobre a brevidade da vida. Vai depender muito do que você, não digo dogma teológico nenhum, apaga todos os dogmas teológicos, mas das impressões de vida autênticas que você reuniu. Em algum momento você teve uma sensação de que algo que está muito profundo em você, é impossível que esteja sujeito ao tempo. Não sei se você já fez essa experiência, lembrar de um fato da sua infância, de um fato da sua adolescência, de um fato da juventude e um fato bem recente da semana passada. Você percebe que o corpo mudou, o cenário mudou, você sente que tem um observador que está lá no fundo, olhando a vida, Sim. que é sempre o mesmo em todas? Você percebe que esse observador que toma assento lá no profundo da consciência, ele permanece sempre o mesmo. Sim. Tá? Ou seja, havia um fio contínuo, há um fio contínuo, que faz com que todas essas experiências sejam tuas. Tá? Esse fio contínuo, se nada da vida é capaz de abalá-lo, talvez a morte também não. Tá? Então é uma impressão, reflexões que você tem, vivências que te dão essa, não uma certeza, porque nunca é tanta certeza assim, mas uma séria impressão, uma séria inclinação a acreditar que existe algo que permanece depois da morte. Se você tem esse tipo de dedução, esse tipo de reflexão, é provável que você permaneça muito tranquilo diante da morte, porque você sabe que aquilo que você tem de mais profundo não é corruptível pelo tempo. Mas pode acabar. Provavelmente deve acabar, Mas ser interrompido. Não é corruptível pelo tempo, seria corruptível pelo quê? Pela minha não consciência. Eu estou falando que não acredito. Eu acredito que existe alguma coisa a mais. Mas eu estou falando, existe uma grande chance de ser só isso. E acabou. É isso que eu falo. Sim, eu estou te dizendo que se você pode pensar isso se você não tem nenhuma experiência de permanência. Se você tem uma experiência de permanência, você tende a acreditar que não é isso. Na hora H, eu já vi pessoas que têm uma crença religiosa muito intensa, que diante da morte ficam apavoradas, porque percebem que essa era só uma crença superficial. Não estava baseada numa convicção real, fundamentada numa reflexão que você extraiu da vida. E aí, na hora da experiência mesmo, ficam inseguras. Entendi. Uma vivência tua, uma experiência que você tem, que você sinta que existe algo mais profundo. Tá? Essa percepção de que existe algo que não muda na tua vida inteira, ou outra experiência qualquer que você tenha tido que te dê essa impressão. Sócrates dizia que cada coisa se destrói pelo mal que lhe é próprio. Por exemplo, o mal do ferro é a ferrugem. Então, se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. O mal de um alimento é o apodrecimento. Se ele tiver que se destruir, vai ser por aí. Entendi. O mal da alma são os vícios. Mas os vícios não destroem a alma.
Porque você comete todos os vícios e não deixa de ter alma por causa disso. É verdade. Então, se a alma não se destrói pelo mal que é próprio dela, ela não vai se destruir por mais nada. Ah, entendi. Né? Então, argumentos desse tipo, Shankaracharya também fala sobre isso, argumentos desse tipo que vão te dando uma sensação de que é lógico que haja algo que permanece. Bom, se você tem esse embasamento, você se comporta de maneira muito serena diante da morte. Agora, se os seus embasamentos todos estão em sistemas de crenças que não foram muito aprofundados numa experiência, talvez você entre em pânico, talvez entre em desespero. Tá? Depende muito de como você viveu a vida. Depende muito. Sêneca falava o que sobre isso? Quem foi Sêneca e qual... Sêneca foi um grande pensador estoico, mais antigo deles, né, do estoicismo romano. Tá. Sêneca falava que a vida ela tem duas possibilidades. Aliás, não é Sêneca que fala isso, é Marco Aurélio que fala sobre isso, mas é bem parecido, é da mesma escola. Marco Aurélio dizia que tem duas possibilidades. Ou a vida acaba quando acaba o corpo material, que aí você, em primeiro lugar, ou a vida continua depois que você perdeu a vida material, Certo. que aí seria bom que você fosse bom agora, porque você pode dar sequência a essa bondade depois, ou a vida não tem nada depois da vida material. Aí seria bom você ser agora, porque é a única oportunidade que você tem de sê-lo. Ou seja, nas duas duas é importante que você seja bom agora, dê o seu melhor nesse momento. E o que for próprio do depois, a gente vê depois. Que maravilhoso isso. Simples e claro, essa é uma visão estoica, né? Faça o que é próprio, o teu melhor nesse momento. E o que vem depois a gente vê. Isso é uma coisa maravilhosa, sabe para quem ouvir? Paquito. Dê o seu melhor agora, cara. Não fica me falando que, na próxima reencarnação eu vou ser um melhor profissional e tal. Seja bom agora, cara. O que fazer hoje você pode deixar para amanhã. E o que fazer não amanhã diga você isso. pode deixar para nunca fazer. Eu tenho que discordar de você. O Paquito é um Exato. sábio. Ele é um sábio, porque ele disse que só sei que nada sei. Eu costumo dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu saberia. Exatamente.